Mario e Luigi são dois irmãos que estão buscando a ascensão no mundo do empreendedorismo, dos concertos, dos encanamentos. Eles veem uma oportunidade de poderem se destacarem quando o Brooklyn tem um problema na sua tubulação. O que acontece é que eles acabam sendo levados para um outro mundo, um mundo de cogumelos e de tartarugas um tanto quanto ameaçadoras. Nisso, o Mario se vê numa situação onde ele tem que salvar o seu irmão das garras do Bowser e ao mesmo tempo ajudar a princesa Peach a salvar o seu reino. Vem comigo que eu te conto a experiência de Super Mario Bros. E aí pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para falar sobre Super Mario Bros. Esta animação que faz jus ao Super Mario dos videogames da Nintendo. Uma animação que eu estava ansioso para assistir. Temos atores conhecidos dublando os personagens como Chris Pratt, a Anya Taylor-Joy, o Seth Rogen. É uma animação que estava chamando a atenção por conta do seu conteúdo, por conta dos atores, por conta dos personagens e também das possibilidades que esse filme traria, além do desafio de fazer mais uma adaptação do mundo dos games para as grandes telas e a expectativa de se isso daria certo ou não. Eu confesso para vocês que eu não escrevi a minha opinião, a minha experiência dessa vez. Decidi vir aqui na maior paixão e no maior improviso comentar sobre a minha experiência deste filme, desta animação, que eu vou confessar para vocês, foi muito, mas muito prazerosa, foi muito divertida. Eu gostei de 98, 97% do que eu vi do filme, apesar do foco ser para o público infantil, apesar de ser uma história que não tem um compromisso de ser uma história super, hiper aprofundada, mas que talvez tenha o objetivo de começar a apresentar personagens do mundo dos games antigos para gerações novas e fazer a nova galerinha começar a se interessar por esses personagens também, assim como seus pais, porventura, certo? Mas vamos falar aqui a respeito da experiência da história, da narrativa, uma experiência que é bem simples, é uma história simples, é uma história que podemos colocar assim como fofa. Nós temos a expressão da fofura sendo repetida várias vezes, como por exemplo alguns dos cogumelos falando que eles são muito fofos para morrer ou coisa do tipo. A história ela é bem padrão no sentido de que há um antagonista e há um objetivo, há pessoas para serem salvas, há um desenvolvimento de jornada de herói, há um desenvolvimento dos personagens. O que eu acho muito interessante, inclusive, é que talvez isso tenha sido inspirado na base do Super Mario, do filme do Super Mario, que é bem antigo, inclusive, de que houve uma apresentação de background, houve um antes e depois do Mario e do Luigi, eles ficarem conhecidos, eles entrarem no mundo do qual nós conhecemos como o reino dos cogumelos, o mundo que nós conhecemos nos jogos em si. Então nós vemos o Mario e o Luigi no nosso mundo, por assim dizer, no mundo das metrópoles, dos negócios, do empreendedorismo, no mundo com as avenidas, com os carros. Nós vemos eles no mundo normal do ser humano, nós conhecemos a família deles, nós conhecemos as tentativas de fazer sucesso, rivais do empreendedorismo e rivais no mundo dos negócios. Então isso é um aspecto, cara, que eu vou dizer para vocês, eu não vi nos trailers, ou vi mas bem pouco, e eu não esperava que isso tivesse uma certa abordagem um tanto quanto de destaque, pelo menos no início do filme. O que me agradou bastante, meio que fez você perder a estranheza de ver um ser humano com chapéu, com roupa que é do mundo dos seres humanos, do nosso mundo, de um personagem com esse tipo de arquétipo no mundo que nós vemos ali do Super Mario, dos jogos, dos cogumelos, no mundo todo colorido e animado. Foi muito interessante ver esse antes, esse background, me agradou bastante e até de certa forma cria um certo vínculo, um certo laço, dependendo do público, obviamente, dessa coisa de você estar buscando sucesso, estar buscando o destaque, estar buscando ser mais do que as pessoas julgam que você é. Você tem inclusive uma certa comparação, uma certa metáfora, inclusive que se alia até mesmo com o elemento dos jogos, do Mario e do Luigi serem
personagens pequenos, sendo personagens assim que não são considerados fortes ou altos ou brutos. Isso acaba que fazendo com que a comparação seja de pessoas pequenas, pessoas que talvez não consigam fazer grande diferença no mundo ou na vida das pessoas. E aí você tem esse certo vínculo estabelecido e você já entende um pouquinho qual que vai ser um dos pontos abordados ao longo da história, que é justamente essa questão de provar o seu valor, essa questão de você provar que você é muito mais daquilo que você aparenta ser ou que as outras pessoas julgam em você. E você tem essa parte da história que eu gostei bastante, além de ter uma introdução que, na minha opinião, foi muito importante, inclusive para dar destaque não somente para o Mario, quanto para o Luigi, esse personagem que é escolhido como segundo jogador, ou esse personagem que acaba que um pouco apagado, por assim dizer, fazem piadas com esse personagem até mesmo. E eu gostei de que ele teve uma certa relevância ali, realmente se vê uma parceria, até mesmo uma certa, talvez, síntese entre esses personagens, com o Mario sendo mais corajoso e o Luigi sendo um cara mais tímido, mais acovardado até mesmo. Então teve esse elemento que eu achei muito legal, gostei bastante. Só que no caso do Luigi, eu vou ser honesto com vocês que teve alguns pontos que me incomodaram a respeito do personagem, porque ele foi muito bem apresentado, na minha opinião. Acho que deu para se entender qual que era dele, só que você tem certos elementos, você tem algumas dicas, alguma espécie de, como que eu posso dizer, ideias que são abordadas ali, certos aspectos, pensamentos do personagem que você olha e fala: talvez isso seja aprofundado, talvez o personagem ele vai ganhar mais profundidade quanto que se espera, e isso seria uma coisa positiva. Só que na minha opinião isso acabou não ocorrendo. Você tem uma ideia de que o personagem ele vai ganhar maior importância, maior profundidade, maior desenvolvimento, tanto quanto o Mario em si está recebendo, só que não recebeu tanto assim. Foi apenas uma ideia, foi apenas uma sugestão, o que me faz pensar que talvez seria uma ideia dos roteiristas de focar mais no Mario, porque talvez seria difícil estabelecer uma dinâmica entre ele e o Luigi em termos de desenvolvimento. Só que ao mesmo tempo eu fiquei um pouquinho incomodado com isso, eu confesso. Mas eu gostei do que eu vi dele, apesar de sentir essa falta. E se eu fosse incrementar com outro aspecto da história, que eu também acabei incomodado, bem rápido, porque só foram apenas 2 pontos, se eu vou ser honesto com vocês, é uma questão de muita rapidez, uma velocidade um tanto quanto alta na hora de você estabelecer diálogos, de você desenvolver personagens. Eu entendo que é uma necessidade de você tornar esses personagens interessantes tanto para os adultos, para os que já são fãs, quanto para a nova geração. Mas ao mesmo tempo, galera, eu vou conversar para vocês que, por exemplo, se for fazer uma comparação com alguns filmes da Pixar, você tem essa parte mais lúdica, certo, dos personagens, só que sem deixar de desenvolver eles, principalmente com os diálogos e com as conversas, com os momentos onde você vai conhecer um personagem, um momento que você vai conhecer alguém novo que está aparecendo ali, uma situação e um momento. Não senti que esse foi o caso nesse filme. Você tem momentos onde você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo Mario, Luigi, a Peach, vai conhecendo Bowser, só que não senti que foi tudo que poderia ser, entende? Acho que poderia ter se estendido um pouquinho mais para tornar a coisa mais interessante e não tão dinâmica, um dinamismo muito rápido, entende? Eu acho que foi muito tipo, eu caí aqui, te conheci, mas beleza, vamos fazer tal coisa. Mas calma, gente, vamos se conhecer, quem é você? Vamos entender qual que vai ser a primeira impressão do outro, se isso vai mudar, qual que vão ser as ideias, enfim. Eu acabei achando bastante rápido alguns diálogos, algumas interações e até mesmo algumas decisões. Vou confessar para vocês, sobre o antagonista que seria o Bowser, que é dublado pelo Jack Black, uma dublagem que eu achei fantástica. Eu adorei o Bowser. O Bowser, apesar de ele cair no estereótipo de vilão, de que, nossa, ele é mau, ele quer fazer tal coisa e não sei o que, e apesar do vilanismo dele ser porque ele quer conquistar o mundo inteiro e também casar com a princesa Peach, apesar de ser um tanto quanto bem simples de se entender nele, por algum motivo acaba que sendo tão cartunesco a forma como ele é desenvolvido que não incomoda, é engraçada, você compra, entende? Por algum motivo você compra, você acha legal. O Bowser, que é icônico no mundo dos games, que é icônico nos jogos do Mario, e que tá aqui, apesar de ele não ser aquele vilão que, nossa, né, aquele vilão extremamente marcante por conta da sua profundidade, ele não deixa de ser marcante da forma como ele foi apresentado, entende? Eu gostei muito
da dublagem dele, gostei muito da presença dele, eu gostei muito do humor que se emanou desse personagem. Eu confesso que eu dei gargalhada, mas muita gargalhada com esse Bowser, gente, pelo amor de Deus, eu achei esse vilão, apesar de simples, fantástico. Pra mim ele funcionou na sua simplicidade, ele cumpriu o papel de ser um antagonista, mas um antagonista que ao mesmo tempo que é ameaçador, ele também é engraçado. Então, pra mim, funcionou super. Outros personagens que eu acabei achando muito engraçados também, que foi a Estrelinha Azul, por exemplo, porque o filme ele inteiro ele é lúdico, ele é cômico, com alguns pequenos espaços dramáticos, o que eu senti um pouco de falta também, podia ter um pouquinho mais de drama, mas enfim. Essa personagem meio que trouxe um alívio cômico mais tanto quanto ácido, né, envolvendo ali temas de tristeza, vazio existencial, o que eu achei fantástico. Adorei o Capitão Toad também, que gente do céu, que personagem adorável, que personagem adorável. São personagens de comédia que funcionam, entende, galera? Funciona, não fica forçado, não fica mais um elemento pra gente dar risada. Não, funciona por conta da identidade que é estabelecida com esses personagens. Então é um filme, é uma história totalmente divertida, cara. É uma história muito dinâmica, muito legal. Dá pra você se divertir como adulto, sendo fã, ou se você não é fã, talvez você não vai pegar a mesma emoção que os fãs dos jogos têm, entendeu? Porque muito dos cenários, muito da jornada ali do filme é inspirado nos cenários dos jogos do Mario, seja nos jogos de kart, nos jogos de luta, no próprio jogo em si, certo? Que ficou conhecido, né? O Super Mario Bros, o jogo de plataforma. Mas eu ainda assim acho que você pode achar divertido, acho que pode ser sim uma boa experiência narrativa. Então eu acredito que o maior pecado do filme seja a questão de ser um dinamismo muito rápido, extremamente rápido para alguns momentos, que poderia sim ter dado um pouco mais de espaço, ter dado um tempo a mais para desenvolver os personagens, para desenvolver o lado um pouco mais dramático dele, apesar de você compreender que a intenção era porque eles queriam, assim, consolidar o personagem para as novas gerações, apresentar, esse é o Mario, ele não é um personagem antigo apenas, agora ele pode ser mais um personagem que vocês gostem das animações do cinema. Mas em geral, galera, uma experiência narrativa divertidíssima. Em termos de atuação de voz, certo? Vamos colocar atuações de voz. Eu gostei do que eu vi, eu gostei do que eu presenciei ali, eu gostei do Mario, gostei do Luigi, eu gostei da Princesa Peach. Eu vou confessar para vocês que os meus favoritos não foram os principais. Os meus favoritos foram os coadjuvantes, que foram o coadjuvantes e antagonista no caso, né? Que foi o Bowser sendo dublado ali pelo Jack Black, foi o Capitão Toad e a Estrelinha Depressiva. São os três personagens que eu acho que mais que arrancaram assim as minhas gargalhadas, gente. Eu me diverti tanto, gente, e a dublagem fez esse papel de melhorar, né? Turbinar essa experiência cômica do filme. Se tratando de cinematografia, galera, é o seguinte, é uma animação bela, bonita de se ver, maravilhosa, gente, de verdade. É uma animação com um nível gráfico, estético, artístico, que é de encher os olhos, gente. Abraça o que já faz parte, a estética que já é da identidade dos jogos do Mario e adiciona aquele efeito cinematográfico, por assim dizer, que você já presencia nos jogos também, mas que aqui eu acho que, não sei, não deixou de cumprir sua função, não deixou de ser bela, não deixou de ser lúdica, não deixou de ser contextual. Adorei! Maravilhosa, e é um prato cheio para criança, porque eu acho que a estética é bastante amigável nesse sentido, para esse tipo de público. E se tratando de trilha sonora, você tem uma trilha sonora que você já presencia em outros filmes de animação, né? Ou seja, para cenas de ação, algo mais agitado, algo mais dinâmico, para cena onde o personagem está conhecendo o mundo, você tem às vezes uma certa trilha sonora de alguma música já conhecida, de uma música popular, ou uma trilha sonora de descobrimento, por assim dizer, sabe? Como eu já disse, você tem utilizações de algumas músicas tanto quanto conhecidas, e isso torna a experiência mais legal, diga-se de passagem, combina muito com os momentos da qual essas músicas são aplicadas, e ao mesmo tempo você também tem a inserção de forma adaptada ou não das trilhas sonoras que marcaram os jogos do Mario e de outros personagens presentes, além de fazer referências também a alguns jogos específicos que talvez só os fãs vão reconhecer, ou gente que realmente jogou esses jogos aí mais da linha do Mario em si. E galera, o que eu tenho para falar sobre a minha experiência com Super Mario Bros, gente, é isso. Eu
eu recomendo completamente essa animação. Assista em família, ou assista com a sua namorada, assista com seu filho, com seu irmão pequeno, com seu irmão mais velho. Gente, assista. Eu sei que na internet surgiram algumas críticas, algumas opiniões um tanto quanto negativas. Não cheguei a vê-las, não cheguei a ver as perspectivas de outras pessoas, eu confesso. Mas se eu fosse falar da minha, da experiência que eu tive, foi extremamente divertida. Eu recomendo com toda certeza a animação Super Mario Bros. E o que eu tinha para falar sobre este filme era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não assistiu, se irá assistir. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima animação. E eu espero que Mario tenha uma sequência. Grande abraço.